Olá pessoal! Não importa com que motor ou transmissão você compre um Range Rover Evoque usado, a pintura não irá decepcioná-lo com sua fraqueza. Os chips aparecem somente após vários anos de uso. E o próprio corpo, apesar de sua leveza e leveza externas, se distingue por sua notável resistência e rigidez. Em geral, se o carro não sofreu um acidente grave seguido de uma restauração mal feita, a tripulação estará sempre protegida de forma confiável em qualquer situação imprevista. É verdade que às vezes você pode não conseguir entrar no salão devido a falhas nas fechaduras das portas. Sim, e o sistema de entrada sem chave pode funcionar. Nesta situação, o problema geralmente pode ser resolvido reprogramando na concessionária. Alguns espécimes também abrigam grilos. Se começarem a incomodar você em um carro novo, peça aos técnicos de serviço para ajustar as dobradiças dos bancos traseiros, eles dizem que ajuda. Mas por dentro você ficará satisfeito com materiais de acabamento de alta qualidade. É verdade que a durabilidade de um interior de couro nem sempre agrada aos proprietários zelosos. Mas a falta de puxadores de teto é simplesmente desanimadora. O que é isso? Economizar em fósforos ou uma nova tendência em design de interiores? Seja como for, isso é extremamente inconveniente para os passageiros. Eles não ficarão satisfeitos com falhas de multimídia, e o sistema de áudio é muito caprichoso na escolha dos cartões flash, ele não lê todos os registros de MP3. Em geral, o software dos primeiros crossovers é um tanto úmido. Embora as autoridades tenham tomado repetidamente medidas para atualizá-lo. Devido à destruição da fiação, com o tempo, os sensores de estacionamento e a câmara retrovisora apresentam defeito, o freio elétrico de estacionamento torna-se caprichoso, as luzes dos faróis e lanternas queimam e a eletrónica de bordo funciona mal. Os motores turboalimentados também apresentam defeitos, dos quais há dois no Evoque, um a gasolina e um a diesel 4. O motor de 2 litros foi emprestado da Ford junto com problemas congênitos, felizmente, eles não aparecem em todas as cópias. Aqui, dependendo da sua sorte, uma unidade a gasolina pode consumir demais o óleo do motor, perder compressão nos cilindros, o que geralmente acontece de acordo com algum princípio seletivo, por exemplo, em um dos 4 ou imediatamente no segundo e quarto. É pior quando os pistões queimam e seus anulares partições quebram. A razão se deve principalmente à direção agressiva com o aumento de carga do motor. A empresa reconheceu isso como um defeito de projeto e substituiu os motores dentro da garantia. E desde 2014 a 2015, o problema já foi totalmente resolvido. Mas a turbina, os bicos injetores, a bomba de óleo e o próprio turboalimentador ainda estão em risco. O turbo diesel é geralmente confiável, embora tenha suas nuances desagradáveis. O tubo do intercooler estoura, em geadas severas ele endurece, deforma e racha, perdendo sua estanqueidade. Como dizem os mecânicos, se o cano ainda não estourou, com certeza estourará em um futuro próximo. Alguns proprietários o substituem por uma peça semelhante da Kamaz, ela se encaixa praticamente sem modificações e também é feita de silicone mais macio e elástico, menos suscetível a mudanças de temperatura e sobrecargas. Em um motor diesel de 2,2 litros, a válvula de retorno dos gases de escape, EGR, bem como o turboalimentador com turbina, podem falhar. Portanto, o motor deve ser abastecido com óleo de motor sintético de alta qualidade e a manutenção somente em postos de gasolina comprovados. Também existe uma grande probabilidade de falha dos bicos injetores. Se isso acontecer, não se apressem em encomendar novas peças. Mas temos muitos centros técnicos especializados que oferecem moderna tecnologia de limpeza ultrassónica em banho de óleo por apenas 10.000 rublos. Como regra, mesmo injetores muito entupidos podem ser revividos dessa maneira. Nos primeiros carros, o retentor de óleo do virabrequim traseiro vazou após 100.000 km. Nas versões posteriores esse defeito já foi eliminado. Se o motor perder potência e a máquina entrar em modo de emergência, provavelmente isso é consequência da falha do mecanismo de alteração da geometria da turbina. A substituição é bastante problemática e cara. No entanto, tais falhas são raras na grande maioria dos Range Rover Evoques usados. E a empresa está constantemente fazendo ajustes no design para melhorar a confiabilidade geral do crossover. Mas com as caixas de câmbio tudo é mais ou menos tranquilo. A transmissão mecânica geralmente não apresenta problemas e a transmissão automática de 6 velocidades não causa problemas específicos. Embora tenham ocorrido casos isolados de seu fracasso. Via de regra, foi necessária a troca do conversor de torque, bloco de válvulas hidráulicas e conjunto de embreagem. É bom que isso não aconteça com frequência e os reparos não sejam caros. Afinal, a transmissão automática também foi emprestada da Ford.
Para que a transmissão automática sobreviva até a velhice, o óleo da transmissão deve ser atualizado periodicamente, junto com o filtro. Em 2014, as modificações a gasolina receberam uma moderna transmissão automática de 9 velocidades. A unidade ainda não conseguiu acumular estatísticas detalhadas de falhas. Mas nas primeiras versões com tal caixa, a unidade de controle era atualizada periodicamente devido aos espasmos do carro durante a aceleração. Ao mesmo tempo, os concessionários alteraram diversas vezes o software até conseguirem uma resposta adequada da transmissão automática à pressão do gás. Não há problemas específicos com a transmissão de tração integral. O acoplamento Holdex é a priori confiável. Aos 150 mil km, a engrenagem angular se desgasta e a unidade de controle do diferencial traseiro também pode falhar. É aconselhável trocar o óleo nas caixas de câmbio e no acoplamento de acordo com a regulamentação ou até antes. Mas houve problemas com a eletrónica de controle. O fato é que o seletor fica embutido no mesmo plano do console e, quando o motor dá partida, ele sobe suavemente. As marchas são trocadas girando o disco, parece muito elegante. Assim, a arruela do seletor automático pode quebrar a qualquer momento. Ela simplesmente não quer voltar dali ou, mal se levantando, imediatamente cai e se esconde. Naturalmente, o carro não pode se mover. Com muitas falhas elétricas, o problema pode ser resolvido simplesmente reiniciando o motor. O que, porém, nem sempre ajuda, e aí o caminho direto para o revendedor. Se reconhecessem o defeito como um caso de garantia, substituíam a arruela e o conjunto do bloco. Hoje essa falha já foi localizada. Praticamente não há armadilhas na suspensão independente do Evoque, exceto pelos sons bastante altos durante a condução como um defeito. Além disso, as fontes vêm tanto da frente quanto da traseira do carro. Parece um pouco, mas nem todo proprietário de um crossover premium tolerará tal acompanhamento musical. O problema acabou sendo uma falha de projeto em alguns elementos do chassi, cujos elásticos e blocos silenciosos faziam ruídos desnecessários durante a operação. Nas versões reestilizadas, essas peças foram substituídas por peças modernizadas. A propósito, daí os preços exorbitantes das peças de reposição nas concessionárias. Porque, por exemplo, as alavancas não são apenas de alumínio, mas também vêm montadas com juntas esféricas e blocos silenciosos. Mas em uma suspensão adaptativa, substituir o suporte dianteiro custará 3 vezes mais. É verdade que seu recurso é bastante decente, cerca de 100 mil km. Como você pode ver, o Range Rover Evoque refuta a opinião negativa prevalecente sobre a confiabilidade dos crossovers desta marca. Claro, o carro tem alguns problemas, mas eles não aparecem em todos os carros. Alguns proprietários de Evoques, mesmo com alta quilometragem, não tiveram nenhum problema com o carro. E você não precisa se preocupar em escolher uma instância específica. Afinal, as versões a gasolina e diesel são aproximadamente iguais em confiabilidade. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.